Irmãos, cremos que é um projeto de Deus na vida do Júlio, da Bia, mas é um projeto de Deus para a igreja, amém? Então é um projeto de Deus para a igreja, está investindo na vida deles para que o trabalho lá em Igaraçu seja melhorado mais ainda, para a honra e glória do Senhor. Quero convidar o pastor Valdeir. O pastor Fabiano está em viagem e convidou o pastor Valdeir para estar ministrando, trazendo a palavra hoje. E eu creio que nada é por acaso. Então, hoje é um dia que Deus escolheu para o pastor Valdeir trazer a palavra aqui para a igreja. Amém? Não é um simples convite. Deus escolheu o Senhor hoje para ministrar a palavra. E nós cremos também, hoje tem dois ou três reunidos em nome de Jesus. Jesus, ele fala que ele está presente. E onde Cristo está presente, ele não passa desapercebido. Onde Jesus está presente, ocorre salvação, cura, libertação, transformação de vida, renovo, ocorre milagres. E que Deus continue usou o louvor, a ministração do louvor, usou a Bia e o Júlio, e continue usando o pastor na ministração do amor dele para todos nós. Amém, pastor? Amém. Obrigado. Graças, paz, irmãos e irmãs. Amém. Pastor Fabiano me convidou. Para mim é uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa noite. A minha história, a história da minha família se encontrou com a história da Quarta Igreja, quando num momento muito difícil das nossas vidas, eu, a minha esposa, a gente era dependente químico, e o Senhor usou a missão Resgate da Paz para poder nos abençoar a nossa família, nos ensinar a sermos pai, mãe. Então, desde aquele período até hoje, eu coleciono muitos amigos, sou eternamente grato. Aqui tem alguns rostinhos novos, que provavelmente não conhece eu, nem conhece a minha esposa, mas os mais antigos conhecem. Pagaram o preço de oração, pagaram o preço do aconselhamento, pagaram o preço do jejum. Eu lembro do irmão Eduardo. Ele saía com a motozinha dele, bem antiguinha, bem velhinha. Ele saía aqui do setor, aqui no final da Independência, falhou o nome aqui agora. Ia lá para minha casa, para nós orarmos toda semana. Orarmos, ler a Bíblia, pedindo, clamando o sangue de Jesus Cristo, para que me libertasse de toda aquela situação ruim que eu estava vivendo. Deus me libertou, graças a Deus. Fiz o seminário, sou formado, 5 anos no pastorado. Minha esposa conseguiu ser liberta de toda aquela situação, estudou, se formou, e isso tudo nós rendemos graças ao Senhor. Mas alguém teve que pagar o preço. A minha igreja pagou o preço, vocês pagaram o preço. E esse é o amor de Deus em nós. O amor de Deus não é apenas palavras. A Bíblia, lá em Provérbios, fala: aquele que se isola, ele busca o seu próprio desejo, e ele vai contra a sabedoria. Hoje em dia a gente vive uma vida muito isolada, cada um nos seus problemas,
cada um com seus sonhos, cada um com a sua rotina de vida. E muitas vezes a gente esquece que a vida com Deus é uma vida comunitária. É uma vida comunitária. Nessa noite eu gostaria de meditar com os irmãos e as irmãs na primeira carta de João. Esse João é o apóstolo João. Quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, a igreja passou por uma perseguição muito grande. Primeiro, a perseguição do judaísmo. Em segundo, a perseguição do Império Romano. Os irmãos tiveram que sair de Jerusalém, formaram comunidades. Eu vou botar aqui para me guiar. Aqui não tem relógio não, né? Tem algum relógio aqui? Eu vou botar aqui o meu aqui para me guiar. E os irmãos foram para a região da Ásia. Os irmãos começaram a se reunir em casas. E possivelmente a carta de 1ª, 2ª, 3ª João se dirigiu a esses irmãos que estavam morando em Éfeso. E aí é que está. Muitos irmãos não tiveram contato com Jesus Cristo. Muitos irmãos não eram chegados próximo de Jesus Cristo. E aí o que acontecia? Os irmãos abriam suas casas para poder receber os missionários. Então os missionários vinham e falavam a palavra de Deus. E ali eles eram alimentados. Mas em compensação, existia também missionários de filosofias gregas nessa época. Eles visitavam e disseminavam as filosofias gregas daquela época. E eles falavam: olha, não, você sabe que Deus, você sabe que a carne é má, né? A carne é má. E o Espírito é bom. Então Jesus Cristo, Ele não veio em carne. Não, Jesus Cristo é tipo um holograma. É como se fosse um fantasma. Porque Jesus Cristo é Deus. Ele é puro. Então Ele não podia vir em carne. E começaram a falar essas mentiras. E aí João escreve a carta para advertir esses irmãos do que estava acontecendo. E aí ele começa. Primeira carta de João, no capítulo 1. Proclamamos a vocês aquele que existia desde o princípio, aquele que ouvimos e vimos com os nossos próprios olhos e tocamos com as nossas próprias mãos. Entenderam? João está falando: olha, eu toquei, nós tocamos em Jesus Cristo. Então Ele é real. Ele é o Deus, o Filho de Deus. Ele viveu entre nós. Então Ele não é um holograma. O versículo, continuando, versículo 2: aquele que é a vida nos foi revelado e nós o vimos. Agora testemunhamos e lhes proclamamos que Ele é a vida eterna. Ele estava com o Pai, nos foi revelado. Anunciamos-lhes aquilo que nós mesmos vimos e ouvimos, para que tenham comunhão conosco. E nossa comunhão com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos estas coisas para que vocês participem plenamente da nossa alegria. Então, João está falando o quê? Jesus Cristo é real. Ele comunicou vida. Nós nos alimentamos com Ele, aprendemos com Ele. A mensagem dele é fiel, é digna de confiança. E aí ele chega. O que os filósofos falavam? O que os filósofos falavam? Falavam o seguinte: essa vida aqui é ruim. Nós temos que procurar um ideal de vida boa. O ideal, aquele ideal que existe na imaginação, é esse que você tem que perseguir. Essa é a verdadeira vida. Então você sabe aquele casamento perfeito?
Existe aquele casamento perfeito. Então nós vamos perseguir o casamento perfeito. Você sabe aquela igreja perfeita? Existe a igreja perfeita. Então é essa que nós vamos. Esse é o ideal. Aquele trabalho perfeito, existe. Nós vamos perseguir esse ideal. Eu gostaria de perguntar aos irmãos: existe essa perfeição no casamento? Existe essa perfeição na igreja? Existe um trabalho totalmente perfeito? Não, irmãos. A vida em comunidade é isso aqui. Somos pecadores. A Bíblia conta a história de homens e mulheres pecadoras. A Bíblia não conta a história de homens e mulheres perfeitos. Eu sou professor de criança, e uma das minhas tristezas é porque quando a gente vai contar a história, eu sempre procuro, né? Eu falo assim, tem um visual aí, quando Davi se escondeu na caverna. Davi ficou com medo, se escondeu na caverna, ficou as pessoas lá endividadas, procuraram com ele. Ali estava dando tudo errado. Tem essa história? Você não encontra um visual. Você não encontra ali uma figura com essa história. Mas você encontra o quê? Davi vencendo Golias. Não é? É costume da gente ver. Então as crianças já aprendem assim: Davi venceu Golias. O Elias venceu os profetas. Elias subiu ao céu. É só essas histórias de vencedores. Faz parte da palavra do Senhor? Faz parte da palavra do Senhor. Mas faz parte da palavra do Senhor que Abraão mentiu para Abimeleque, falando que Sara era sua irmã. Mentiu também depois novamente, falando novamente que Sara era sua irmã. Isaac falou a mesma coisa, mentiu. Porque quando a gente conta essas histórias, nós mostramos as nossas fragilidades. E hoje, o que as nossas crianças precisam é que a gente mostre as nossas fragilidades. Versículo 15. Irmãos, não ame este mundo, nem as coisas que ele oferece. Vou repetir, 1 João capítulo 2, versículo 15. Irmãos, não ame este mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. A carta de João foi escrita para os irmãos do primeiro século. Essa mensagem é atual nas nossas vidas? Quantos de nós estamos procurando o desejo intenso por prazer físico, a realização do corpo perfeito? E aí o que acontece? Você tem aquele ideal de relacionamento perfeito, e esse ideal não acontece. Aí o que acontece? Qual é o passo? Divórcio. Não, o casamento não foi isso que eu pensei. Não era isso que eu esperava do casamento.
Qual é a solução? Divórcio. Vocês compreendem a nossa situação, o tanto que é grave? Eu fui orientar dois casais que estavam se divorciando. 3 casais, perdão. Aí um casal, eu falei assim: você me permite eu conversar com você? Permite. Irmão, você está errado. A Bíblia fala isso. Irmã, você está errada. A Bíblia fala isso. O primeiro casal, o irmão chegou para mim e falou assim: pastor, o senhor está me ofendendo. Irmã, me perdoe por ter ofendido. Se você precisar da minha ajuda, estou à disposição. Segundo casal, falei a mesma coisa. Meu querido, você errou nesse aspecto. A Bíblia fala assim. Aí em todos os casais eu ofereci ajuda. Eu falei: olha, você quer andar, quer restaurar seu casamento, você vai orar, eu vou orar junto. Você vai jejuar, eu vou jejuar junto. E uma vez por semana nós vamos nos encontrar. Beleza? Aí o primeiro casal, o marido respondeu isso. No segundo casal, eu fiz a mesma proposta. Irmão, o irmão errou assim. A irmã errou assim. Vocês querem a reconciliação? Impressionante. Parecia que gravou o áudio. O irmão falou a mesma coisa. Pastor, o senhor está lendo essa palavra aí, o senhor está me ofendendo com essa palavra que o senhor está lendo. Irmão, peço que o senhor me perdoe. Peço que o senhor me perdoe. O terceiro casamento. Falei com a pessoa: quero conversar com vocês. Pastor, não tem conversa. Tudo bem. Cheguei, falei, a esposa falou: pastor, não tem conversa, não quero conversa, assunto encerrado. Cheguei para o marido: meu querido, aconteceu isso. Pastor, está tudo bem. Está tudo bem? O que o pastor vai fazer? Essa idealização de um relacionamento perfeito. Eu vejo essa busca incessante pelo corpo perfeito. A gente prepara fisicamente, a musculação, é tanta ginástica, é tanta coisa. E nós precisamos exercitar a nossa fé. Nós precisamos exercitar a nossa fé. Ontem eu fui aconselhar um jovem, aí usei o livro de Jó. Ele chegou e falou assim: pastor, não me leve a mal não. Não me leve a mal não, mas ele quis dizer que Deus estava fazendo Jó de marionete. Eu não gosto de livro do Jó, não gosto de livro de Jó, e para mim Jó não deveria nem estar na Bíblia. Eu acho que Deus usou Jó e fez Jó de marionete e essa coisa toda. Aí eu cheguei e falei: não, tudo bem. Isso é o que você pensa, né? Eu quero mostrar o que Jó pensou de toda aquela situação que ele passou. O que Jó falou? Calma que eu vou encontrar Jó. Você está achando que Deus fez Jó de boneco, né? Eu vou falar o que Jó achou de toda a situação. Senhor, eu sei que pode fazer todas as coisas.
ninguém pode frustrar os teus planos. Perguntaste: quem é esse com tanta ignorância? Questiona a minha sabedoria. Sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu falarei. Eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar. Agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. Eu retiro tudo o que eu disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Irmão, a nossa fé precisa ser lapidada. Se a pessoa quer ver os músculos crescerem, ela tem que ir para a academia e malhar, e romper fibra e os músculos crescerem. A nossa fé precisa romper fibras e crescer. E como é que a gente cresce? É nesses momentos de dificuldades que os irmãos estavam passando lá em Éfeso. E aí João continua. Não fique pensando nesse desejo intenso de prazer físico, no intenso prazer de tudo que você vê, nas realizações. Eu vejo quando essa idealização do corpo perfeito, né? Recentemente morreu uma menina, uma jovem. Aí eu chamo a minha esposa, eu falei, amor, veja essa reportagem. Olha essa menina, me mostra qual defeito que essa menina tinha no corpo. A minha esposa fala: nossa, realmente essa menina é linda, o corpo era perfeito. E a menina fez uma cirurgia e acabou indo a óbito. Que busca incessante por prazer físico, por desejo sexual, que busca incessante por realização dos bens. Eu fui aconselhar um rapazinho, e o rapazinho tem um salário bem generoso, muito generoso, um rapaz solteiro. E eu cheguei e falei assim: olha, é bom demais você ter um emprego bom, ter um salário bom, é muito bom, é maravilhoso. Mas dê sentido à sua vida. Porque hoje em dia é muito comum, né, essa meninada falar assim: ah, eu invisto na bolsa de valores, tal, né? É muito comum. Ah, eu quero, com 30 anos eu quero me aposentar, eu quero ganhar 5 mil reais, para eu ganhar 5 mil reais eu tenho que juntar 500 mil. Aí, dando juro aí de 1% ao mês, 5 mil, eu me aposento com 30 anos e minha vida está boa. Ok, mas a vida é só isso? É só isso. Deixa eu lhe falar um negócio. Deixa eu lhe explicar um negócio. Você sabe qual é o maior investimento que a gente faz? O melhor investimento é em gente. É em gente. Eu sou professor de criança e muito dos cabelos brancos aqui foi de tanto que os meninos esquentaram a minha cabeça. E brigava, aquela confusão toda. E criança, coisa de criança. Isso é normal, coisa de criança. Tinha hora que eu parava a aula, eu falava assim: não, peraí, só um minutinho. Vou pegar umas luvas de boxe aqui, porque eu não estou dando aula de Bíblia, não. Vocês querem brigar, vou pegar uma luva de boxe, aí vocês brigam logo e pronto, resolve. Isso meninos de 6, 7 anos. Meninos que eu investi orando, jejuando, às vezes tirava dinheiro do próprio bolso para comprar o lanche para a meninada, às vezes tirava dinheiro do próprio bolso para poder comprar um material para os meninos, às vezes era uma chinelinha, às vezes botar uma roupinha melhor para o menino. Hoje esses meninos têm 20, 25, 27, fala: ô tio, tudo bom? Como é que você está, tio? Eu fico olhando assim, eu falei: gente, aí me abraça: tio,
tio. Aí eu fico olhando e falei, valeu a pena. Valeu a pena. Às vezes chega um menino assim, tio, quem é você, meu filho? Tio, você me deu aula lá em tal lugar, tal assim. Rapaz. Aí eu fico tentando lembrar o nome, sabe? Eu fico, você é o fulano de tal. Sou eu, tio. Aí abraça. Vale a pena investir em gente. A palavra do Senhor fala, irmãos, não ame só de palavra. Não ame. Como é que a gente prova que Deus existe? É se nós amarmos uns aos outros. E o que é o amor? Amor é tudo coisa boa? É o tempo todo? É os benefícios? Não. Tem meu filho, ele sempre fala, meu filho mais novo, ele fala, pai, para que você teve filho? Pai, ter filho é trabalho demais, eu não quero ter filho não, nossa, é muito trabalho. Nossa, o senhor faz isso, assim. Filho, vale a pena. Vale a pena. Sair de madrugada correndo para acudir o menino no hospital. Às vezes está no trabalho, filho toca o filho, pai, estou indo para o hospital agora. Vou lá, já ligo para o chefe, estou saindo agora. Se o chefe falar, não pode, não, meu amigo, eu estou saindo, depois a gente resolve. É a minha família. É a minha família. Se eu não sair para acudir a minha família, quem é que vai sair? É isso que é ser igreja. É isso que é ser igreja. Nós tivemos agora o relato, né, da Bia e do Júlio, né? E é isso, irmãos. O reino de Deus, a gente só precisa de uma coisa: informação. A gente recebeu a informação, escutou, pronto. A gente precisa fazer alguma coisa. Porque se a gente não recebe a informação, aí tudo bem, a gente não está sabendo, a gente não tem dom de adivinhação, né? Eu pelo menos não tenho dom de adivinhação. Mas se a pessoa fala a informação, aí a gente tem que fazer alguma coisa. Orar, contribuir, aconselhar. Olha, vocês poderiam fazer assim. Olha o local onde vocês vão, tem uma pessoa que pode dar suporte para vocês. É isso que é o amor de Deus. Como eu comecei o meu testemunho falando que eu fui muito ajudado por essa igreja, que vocês continuem com esse amor, continue com essa fidelidade ao Senhor, porque esse é o verdadeiro amor. 1 João capítulo 3, versículo 14 fala: se amamos nossos irmãos, significa que passamos da morte para a vida. Mas quem não ama continua morto. Quem odeia seu irmão já é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem dentro de si a vida eterna. Sabemos o que é o amor, porque Jesus deu a sua vida por nós. Portanto, devemos também dar as nossas vidas por nossos irmãos. Se alguém tem recurso suficiente para viver bem e vê o irmão em necessidade, mas não mostra compaixão, como pode estar nele o amor de Deus? Filhinhos, não nos limitemos a dizer que amamos uns aos outros, demonstremos a verdade por meio de nossas ações. Com isso saberemos que pertencemos à verdade e nos tranquilizaremos quando estivermos diante de Deus. Esse jovem que investe na Bolsa de Valores, passou um mês, aí eu voltei a falar com ele. Eu cheguei e falei assim, jovem solteiro. Eu falei assim, e aí, aquela conversa que a gente teve, o que você pensou? Ele, não, agora não tem como não tem como eu ajudar não. Eu estou a nível de sobrevivência. A nível de sobrevivência. A pessoa que ganha 7 salários falou que está a nível de sobrevivência. Eu falei, olha, deixa eu lhe explicar um negócio. Não espera ter muito para poder ajudar não. Se você tira R$50 do seu bolso e dá para
uma casa de recuperação. Se você tira R$50 do seu bolso e ajuda uma criança a comprar um lanche, se você tira R$50 do seu bolso e dá para um seminarista. Ontem teve uma mocinha que procurou, falou: pastor, eu queria tanto fazer seminário, mas não tenho dinheiro. Eu falei: não, isso aí não vai ser impedimento. Pode ser você não querer fazer o curso, mas dinheiro nunca vai ser impedimento no reino de Deus. Pode fazer sua matrícula, que nós vamos providenciar. É isso, irmãos. E às vezes você até tem que tirar do bolso para poder dar o lanchinho lá para o seminarista, porque pelo menos na minha época que eu fiz seminário, eu fazia a faculdade de manhã, trabalhava à tarde e o seminário à noite. Muitas vezes eu vinha de uma jornada que eu não tinha nem almoçado e nem jantado. Ficava o dia todo com fome, porque a necessidade era grande. E às vezes a gente recebe uma ofertazinha: toma aqui, compra um lanchinho. O seminarista acha bom demais. Então, que o nosso amor se reproduza através de palavras e ações. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, a Tua palavra nos ensinou do exemplo do apóstolo João. Ele poderia ter guardado a fé só para si, mas ele pagou um preço de oração, ele pagou um preço de sacrifício, a ponto de ser preso na ilha de Patmos. Mas mesmo preso, mesmo sofrendo suas privações, ele enviou cartas para poder consolar, para poder encorajar o teu povo. Senhor, o Senhor conhece cada um dos meus irmãos. Eu peço que o Senhor abençoe aqueles que estão passando por sofrimento, que o Senhor possa pôr a sua mão curadora sobre a vida de cada um, ó Pai, a sua mão libertadora, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, ministrando cura, salvação, libertação, arrependimento, mudança de vida. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, que mesmo no sofrimento, nós possamos ser bênção na vida dos nossos irmãos, nós possamos semear na vida dos nossos irmãos, para a honra e para a glória do Senhor. E isso é que vai para a eternidade. São os frutos que nós estamos semeando para a vida eterna. São vidas, pessoas. É isso. O Senhor morreu na cruz para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Traz significado para as nossas vidas, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver o Senhor e a realidade espiritual do reino de Deus. Eu te agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Obrigado pela oportunidade. Bom, uma palavra maravilhosa, né? Pastor Fabiano fala gente sendo gente. Pastor aqui também fala, a palavra dele é crente sendo crente, né? Então, crente sendo crente. A igreja pagando um preço, a nossa igreja, a igreja do pastor pagando o preço, Deus fazendo a obra através do seu corpo, né? E Deus ministrando restauração, e usando o pastor para ministrar restauração. Então é crente sendo crente, né? É o corpo de Cristo, corpo vivo de Cristo, que é a igreja, atuando no meio do corpo, e Deus atuando na vida dos outros através do corpo de Cristo. Amém? E uma palavra boa que o pastor falou, que a informação, né? A importância da informação. A informação chegou ao nosso ouvido, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então a informação chegou através do Júlio, da Bia, o que Deus vai fazer na vida deles, e chegou essa informação para a igreja, e é um projeto de Deus para eles.
mas quer envolver a igreja. Então a informação chegou até nós, né? Alguma atitude temos que tomar. Outra informação é o que Jesus fez na vida do pastor, da família, e está fazendo através da vida deles. Então essa informação é de que Jesus, Ele opera, né? Então Jesus faz maravilhas. Entregue seu coração a Jesus, se rende a Ele, que Ele vai fazer maravilhas na sua vida e através da sua vida, né? Cura, restauração, salvação para sua família, e vai te abençoar, quebrar barreiras, abrir portas. Deus tem o melhor para você, amém? Hoje, nessa semana, quarta-feira, temos cultos às 19h30, culto de oração. Quando a gente fala culto de oração, também é culto de poder de Deus. Ora e Deus age. Então não é só de oração, culto de oração e culto do poder de Deus através da oração. Domingo pela manhã, escola dominical às 9 da manhã, e às 19 horas o culto de celebração. A gente acha que o pastor Fabiano está em viagem, acho que na quarta-feira ele já deve estar ministrando a palavra, e domingo também, amém? E pedir pastor para dar a bênção apostólica. Amém, amém. Se você é convidado, você é visitante nessa noite, seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa casa é a casa de oração para todos os povos. Você pode voltar, você será muito bem-vindo. Vamos de pé. Naquilo que o Senhor falou com você, faça uma oração agora. Orar é falar com Deus. Fale com Deus. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, nós te louvamos porque o Senhor esteve presente no nosso meio, esteve ministrando a tua palavra, Senhor. Eu peço que o Senhor conceda uma semana de vitória para os meus irmãos, ó Pai. Seja uma semana cheia da graça do Senhor, da manifestação do poder no meio do teu povo, ó Pai. Abençoa os seus trabalhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que estão sofrendo perseguição, ó Pai amado, seja debelada toda perseguição em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o inimigo, ó Pai, que se levantou para atacar os teus filhos, ó Pai, seja repreendido, seja desfeito, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que estão desempregados, ó Pai, que o Senhor abra a porta de emprego, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aquele, ó Pai, que está pedindo uma cura, ministra a cura de forma poderosa, Senhor. O Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus de maravilhas. Opera em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Que a graça do Senhor, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação, o poder do Espírito Santo seja com todo o seu povo, agora e para sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Estamos encerrados.